Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo da nossa série de Além do Cubo. E hoje estamos aqui para o nosso episódio número... Minha nossa, nossa! Eu gosto desse número, gente, eu nasci no dia 13. Então, hoje é um episódio especial para mim e eu espero que para vocês também, né, gente? Hoje a gente tem muita coisa para fazer, então vamos pro vídeo. No último episódio a gente fez a atualização aí das nossas máquinas, né? E começamos no Industrial Foregoing. Fizemos aqui várias maquininhas aqui que produzem latex pra gente, nesta máquina aqui. E plástico também, né? Latex e plástico. E no outro lado a gente também fez uma maquininha que produz aqui alguns upgrades e várias outras coisas que a gente vai ver mais pra frente. Hoje eu adicionei alguns mods novos, porque eu tava muito afim de fazer eles. O Compact Machine. Ele basicamente adiciona um blocão aí, onde a gente tem aí um lugar novo pra gente poder construir coisas lá dentro sem fazer bagunça na nossa base, né? E a gente precisa desse controlinho que eu acabei de craftar e também do Compact Machine, né? Tem vários tamanhos aqui dele, ó, desde o pequenininho até o normal, o largo, o gigante e o máximo que pode, que é usando bloco de netherite e esses bloquinhos aqui, que a gente tem que usar os pedregulhos de ardósia para fazer vários blocos de ardósia lisos, né? E daí com o bloco de ardósia liso a gente compacta e vira esse bloquinho da Compact Machine, né? Vou fazer uma quantidade significativa aqui, ó, e vou adicionar lá no nosso baú. E agora só falta o bloco de netherite. Eu acho que a gente tem o suficiente. Nossa, que milagre, eu pensei que a gente não tivesse. Mas enfim, dá pra fazer já aqui a Compact Machine máxima que pode ser feita. Eu vou fazer duas e eu quero deixar uma guardada aqui pro futuro e a outra eu quero deixar pra gente utilizar, né? Eu vou estar colocando ela por enquanto, deixa eu ver, tem que botar num lugar que depois eu consiga acessar fácil. Acho que eu vou deixar aqui, porque eu não uso essa mesa aqui. E ela tá ali, não sei porquê. O problema é, depois que a gente precisa tirar, vai dar ruim. Vai dar muito ruim, porque ela meio que quebra tudo que tem dentro. Tem atualizações que não quebram, porém essa atualização que a gente tá, ela quebra. Então, eu não sei nem se eu vou botar ela ali. Tá, vou deixar aqui do lado das nossas máquinas, porque ela não precisa de energia. E eu sei que esse buraco aqui eu não posso usar mais para botar a máquina, porque embaixo dele tem o nosso sistema de redstone e eu não consigo botar cabo de energia. Então, a gente pega o nosso controlinho aqui, clica com o botão direito nela e a gente abre um mundo novo, né? Outra dimensão, onde a gente tem aqui, ó, nossa caixona compacta, né? Nossa máquina enorme, que a gente pode fazer várias coisas aqui dentro, colocar blocos e tudo mais. E é aqui que a gente vai trabalhar hoje, para iniciar a nossa saga do mecanismo, né, gente? Para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa e com os itens relacionados ao Industrial Foregoing, né? A gente iniciou no último episódio e agora a gente vai iniciar o mecanismo para a gente poder ter tudo que a gente precisa aí para chegar onde a gente quer chegar. Para sair daqui de dentro, a gente tem que pegar o controle e apertar com o direito e a gente sai aqui automaticamente. A gente vai precisar mexer, gente, com algumas coisas meio tóxicas, né? Então eu preciso que seja em outro lugar. Porém, ao mesmo tempo, eu precisava que fosse com a luz do sol, porque a maquininha ela funciona à base da luz do sol. Deixa eu ver se ela funciona lá dentro daquela máquina. Deixa eu só testar. Preciso fazer o ativador solar neutro. Este negocinho aqui é bem complexo de ser feito. A gente precisa primeiro de tudo ter essa folha aqui que a gente não tem ainda. Esse circuito aqui não é tão difícil não. Andei pesquisando aí, a gente precisa de bloco de redstone, ósmio. Eu acho que a gente já tem quase tudo pra fazer. Deixa eu ver. Ó, circuito de controle avançado, circuito de controle de elite. E a gente vai precisar mais pra frente desse circuito aqui. Então eu já vou fazer logo, porque eu acho que a gente tem essas ligas aqui atômicas, né? E show, já tá no nosso baú. Agora, a gente não tem tudo que tem que fazer ainda. A gente precisa de liga de bronze, né? Precisa também desta estrutura de aço aqui, que é fácil de fazer pra caramba. E precisa da folha, que a gente não tem e que não é tão fácil quanto parece. A gente precisa de várias coisas aqui, ó, pra fazer essa folha, né? E o primeiro é esta câmera de reação pressurizada. Eu vou estar adicionando aqui, porque a gente não tem material suficiente para ela ainda. Mas já dá para fazer essa daqui, que é a câmara de enriquecimento. Disso vai faltar os tanques químicos, que também são fáceis de fazer, ó. Precisamos de 2. O circuito a gente já tem, né? E só vai faltar aí um tanque dinâmico, que também é fácil de fazer, ó. Pronto, fizemos 4. Show de bola. Vou estar fabricando ele aqui. E temos agora a nossa câmera de reação pressurizada. Antes de estar usando qualquer coisa aqui, eu vou estar colocando ela no chão primeiro para mostrar para vocês que ela puxa energia, né? E a gente tem os blocos de energia e geradores bons pra caramba, né, vamos dizer assim. Mas eu não quero arriscar de perder toda a energia que a gente tem. Então a gente hoje vai dar upgrade aí nos cubos básicos que a gente tem, né? A gente vai botar eles para cubos avançados, né? Tá, deixa eu ver. Eu quero ver se eu consigo fazer o Ultimate, né? Tá, dá pra fazer, dá pra fazer. A gente precisa de tablet de energia, 2 tablets de energia. Vou estar fabricando aqui, um por um. Primeiro de energia,
Depois o avançado, que precisa das barrinhas que eu não fiz, calma. Avançado. Agora a gente vai fazer o de elite. E com o de elite a gente faz o ultimate, que é o último tier, né? E o próximo é o criativo, que não dá pra fazer, né? É no criativo que você consegue ele. Pronto, agora a gente tem ele aqui. Vou estar colando ele aqui na nossa Transmutation Table. Vou estar duplicando ele aqui. Dupliquei até demais, eu vou botar lá em cima primeiro. E agora eu vou estar substituindo todos os nossos cubos de energia por um cubo avançado, né? Esses aqui, eles estão cheios. Então o que eu vou fazer? Vou quebrar eles. Vou estar substituindo pelos cubos de ultimate. E embaixo deles eu vou estar colocando avançados e vou estar colocando eles pra ligar nele e sair pra cima, né? Porque aí vai devolver energia pra cima. E aí todos eles vão passar energia pro nosso Flux Plug, né? Deixa eu só ver se tá tudo certinho. Tá, assim que a gente... Eu ia falar que assim que a gente esvaziar esses aqui, a gente pode tirar, mas eles já estão vazios. Já passou tudo pro outro. Então já vou estar quebrando aqui e vou estar guardando lá. Tá legal, já troquei todos os cubos. Agora eu vou começar a fazer aqui os equipamentos que a gente vai precisar para poder começar a nossa farm aí, né? De folha de HDPE. Esse processo chatinho aqui, que a gente vai precisar de oxigênio e etilene líquida. Não é difícil de conseguir tudo isso, porém dá um trabalhinho de pensar para fazer as máquinas, né? Eu vou precisar de um separador eletrolítico. Ele vai pegar a água e separar o oxigênio e o hidrogênio dela. Vou precisar de uma fábrica grossa. E ele eu não lembro o que ele faz, não, mas vou precisar dele. Condensador rotativo, uma fábrica final e a câmara de reação que a gente já tem, né? Eu vou estar fazendo tudo aqui e vou levar lá para nosso cubinho, gente. Vou começar a nossa farm lá. Show de bola. Todos os itens fabricados aqui. Eu fabriquei também alguns speed upgrades, né? Eu não vou precisar deles, talvez. Mas se eu tivesse paciência para esperar, talvez eu use. Então vamos lá para o nosso cubo enorme. Nós vamos começar com a nossa fábrica grossa Ultimate. Ela basicamente aí, ó, vou mostrar as receitas. Ela fabrica pra gente combustível biográfico. Então a gente precisa colocar nela aqui alguma coisa. Por exemplo, eu vou estar colocando batata, que eu já até peguei bastante lá. E conforme a gente coloca e tem energia, faltou energia, né? Deixa eu botar energia aqui atrás só pra gente ter uma base. Tá, coloquei energia aqui através do cubo. Deixa eu estar colocando no cubo um Flux Plug, porque aí a gente meio que traz a energia de lá pra cá, né? Bom, aqui a gente só colocar as batatas e elas vão formar pra gente aí combustível biográfico, né? Vou colocar a melhoria aqui. Se eu quiser, eu posso colocar a melhoria de velocidade, né? Que a gente tem aqui, ó. Instalei a melhoria de velocidade. Está um pouquinho mais rápido, porém tá sugando também mais energia, né? É a lógica da vida. Mas enfim, já tá produzindo aqui bastante. Deixa eu estar desinstalando aqui dois, que eu botei 4 upgrades e vou deixar só com 2. E o máximo dele, tá? É 8. O efeito tá um pouquinho mais rápido, tá? 1.78 de velocidade a mais. Tá significativamente bom, porque olha, já está acabando, né? Então tá ótimo. E agora a gente precisa da câmara de reação pressurizada, né? Eu vou colocar pra trás, porém eu vou estar levando a energia deste cubo pra gente energizar a nossa câmara de reação. Ela vai fazer pra gente aqui o que a gente precisa. Para passar o item, a gente vai precisar do Logística Ultimate, olha. Transportador logístico. Ele passa o item. Eu vou colocar um aqui no outro e vou estar configurando este aqui para sair. E aí, pro transporte config, a gente vai deixar aqui, na verdade. Itens no side config. Aqui vai configurar os itens que vão estar saindo, né? Vamos configurar aqui para output na parte traseira e vamos estar botando em on aqui o eject para tirar os itens daqui de dentro para fora. E aí tudo vai vir para cá. E agora a gente só precisa dos líquidos, né, para misturar aqui e fazer o que a gente precisa. Agora eu preciso colocar o separador, gente. Electrolytic Separator. Vou estar colocando aqui também atrás dela e ela resumidamente vai separar aí da água o hidrogênio e o oxigênio. E daqui a gente vai usar o hidrogênio e o oxigênio para outras máquinas, né? Mais pra frente e também agora. Deixa eu estar colocando energia nela também, que ela também precisa de energia. Na real, eu tô com uma dúvida, gente. Eu tô vendo aqui que não tá enchendo, tá vendo? Parou no 700. Se eu botar mais uma máquina, provavelmente vai parar também nela. Eu acredito que isso pode ser porque não está levando energia para cá do nosso overworld, né? Porque aqui, eu acho, se eu não me engano, é outro bioma. Bioma não, outra dimensão. E eu não sei se lá tá carregando chunk. Então, eu vou precisar fazer alguma coisa para carregar o chunk de lá enquanto a gente tá aqui. Tá, galera, eu andei dando uma olhada e acabei fazendo aqui um chunk loader, né? E pra fazer precisa de várias coisinhas aqui. Vou fazer outra aqui em vídeo com vocês, porque eu fiz apenas um. E esse um que eu fiz foi pra ficar aqui na nossa base, porque o que eu descobri foi: a gente precisa carregar o chunk daqui, mas o de lá ele fica carregando sozinho. Mas pra não dar bobeira, eu vou deixar os dois chunks com chunk loader, lá e aqui. Eu fiz esses testes no criativo em outro mapa. Deixei um chunk loader aqui embaixo, olha. E esse chunk loader tá carregando essa área toda que tá verde escuro aqui. Ou seja, nossa base quase inteira, só não tá pegando um pouco ali o nosso contador de episódios. Mas ele não faz muita diferença, porque a gente não vai usar ele à distância, né? Então,
Fiz um outro aqui, vamos lá na nossa nova areazinha do cubão, né? E outra coisa, eu fiz aqui um gerador de calor, né? Que gera energia a partir da lava, pra tirar a energia dele, trazer pra esse cubo aqui de energia do Ultimate. E daqui a gente tirar a energia para as nossas máquinas. Por quê? Porque eu tava fazendo um sistema com Flux Plug e não tava dando, não sei o porquê, né? Então eu decidi fazer um novo aqui, assim é bom que a gente deixa a energia de lá focada para as máquinas que a gente vai usar lá. E aqui a gente tem essa nova energia aí, que não é tão forte, mas também não é fraca, né? Porque quando aquele cubo estiver cheio, raramente ele vai estar esvaziando. Já está enchendo, inclusive. Já tiramos a energia para as máquinas que a gente precisa e já está voltando a encher com 14.26, só crescendo. Enfim, vou deixar um chunk loader bem aqui. O ruim é que não dá para quebrar esses blocos, né? Senão dava para fazer um sistema bem escondido. Inclusive eu perdi na verdade 3, né? 3 blocos de espaço por conta desse sisteminha de lava. Eu vou deixar aqui, ó, por enquanto. E aqui eu vou carregar todo o cubo azul, né? Que no caso seria o cubo onde a gente está. Quando a gente sair daqui, vai estar carregando aqui dentro. Embora eu acredite que não precise, porque eu fiz os testes no criativo, mas eu não quero arriscar, como eu já disse. Já fiz aqui a ligação de energia para as máquinas, como eu já falei. E agora a gente vai usar o nosso separador para separar o hidrogênio e o oxigênio da água, né? Aqui a gente vai botar água. Para fazer isso, eu fiz uma pia, uma sink, e ela é boa porque a água dela é infinita, né? Olha só, ela tem 2,14 mb de água e ela meio que se reabastece sozinha. Se eu usar a água que tá aqui dentro, ela vai voltar depois, então dá pra usar ela. Eu vou botar do outro lado, inclusive. E daqui a gente vai tirar a água, né? Pra isso eu vou usar o tubo, se eu não me engano é este. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tá, esse aqui mesmo, show. Pra gente poder estar levando a água aqui pra nossa maquininha. E show de bola, agora a gente tem que configurar ela para receber. Porém, ela já está configurada para receber. E como vocês podem ver, já está enchendo de hidrogênio e de oxigênio. Que eu recomendo colocar os dois em Dump SS, porque essa máquina aqui, ela gera mais hidrogênio do que oxigênio. E se a gente não colocar, meio que vai lotar com essa daqui e não vai dar quase nada de oxigênio. Mas como vocês podem ver, já está cheio, já está enchendo na verdade. E eu preciso também colocar água para essa máquina da frente, né? Que eu vou estar usando o tubo também. É só colocar do ladinho ali e vai trazer água para frente também. Olha, já encheu. E desta maquininha a gente vai tirar o hidrogênio para a máquina da frente. Eu preciso primeiro configurar, né? Vou aqui em Side Config. Aqui eu vou entrar em gases e vou estar configurando o topo dela para ser Output 1. 1 é o azul escuro, o 2 é o ciano, como vocês podem ver, e isso é baseado em quê? Nas cores que tem em volta aqui do nosso materialzinho que a gente está usando, do nosso gás. Agora é só colocar aqui nosso Ultimate Pressurized de tubo. Ele vai ligar aqui e vai linkar aqui e vai trazer pra gente o hidrogênio, que foi o que a gente selecionou, né? O azul escuro. Mediante a isso, a gente já vai estar fazendo aqui nosso substrate, né? Que com ele a gente consegue fazer o HDPE Pallet, que é usado para fazer aí o que a gente precisa, né? Que é o HDPE Sheet. E junto com o nosso substrato, a gente também faz aqui o etileno. Só que ele está em formato de gás e para a gente resolver isso, não é muito difícil, né? A gente vai usar essa máquina aqui chamado condensentrador. Nossa, mãe, que nome horrível. Condensentrador rotativo. Eu vou estar colocando aqui do lado. E a gente vai puxar daqui para cá, olha. Energia dada, show de bola. Vou estar puxando o etileno daqui para trazer para cá e ele vai transformar o etileno que é em gás em líquido. Ou seja, ele transforma tudo que é em gás em líquido. Se eu quiser transformar o líquido em gás, eu posso fazer a mesma coisa, usar a mesma máquina, só alternando aqui a operação, né? Aí ela vai descondensar. Olha só que loucura esses nomes, meu Deus do céu. Mas o que a gente quer é do gás pro líquido. Então, vamos deixar ele do que tá. Vou estar configurando os cabos, né? Preciso que o gás entre pela frente e a saída por cima. Show. A energia, ela vai entrar aqui embaixo e o restante vai sumir. Resumindo, o gás vai entrar por cima e o fluido vai sair pela frente. Vou estar configurando agora, eu preciso configurar esse lado também, que os gases vão sair pela direita. Já está configurado, né? Só preciso botar agora o cabo aqui. E como é gás, é a mesma coisa, né? O tubo pressurizado. Aí aqui eu coloco o cabo e já tem aqui, ó, um pouco de etileno, ó, 4.400 mb de etileno. Vou estar configurando aqui na nossa máquina, vai entrar aqui e assim que entrar, vai começar a trazer pra gente o etileno líquido, né? Que a gente vai tirar e daqui a gente vai fazer mais alguns passos para conseguir mexer no nosso substrato. Para fazer a pastilha de PA, meu Deus do céu! Para fazer a pastilha de PEAD, a gente precisa de etileno líquido e oxigênio, gente. Aqui vai sair o que a gente precisa, né? Deixa eu estar interligando ali a energia. Agora eu preciso trazer o líquido que está saindo daqui, da direita, né? Enquanto isso aqui, eu acho que eu exagerei, porque tem muita coisa aqui para pouco espaço aqui, né? Mas enfim, agora eu preciso configurar para sair na direita o líquido, né, que eu já configurei, e entrar na traseira deste negócio aqui, o líquido também, né. Então a gente bota a entrada para traseira, já está configurável. Agora a gente pega um cano aqui e coloca e liga ali, né, na nossa maquininha, para ele trazer todo o líquido que está aqui pro lado de cá.
E já tá entrando etileno líquido, como vocês podem ver. E para funcionar e fazer o que a gente precisa, ela também precisa de oxigênio, né? Que também a gente faz nessa máquina aqui, junto com o hidrogênio, né? A gente fabrica o oxigênio. Agora você só precisa tirar dali e trazer para cá, para frente. Que trampo que vai ser isso, meu Deus do céu. Tá, tudo certinho. Tá aqui o oxigênio e o etileno. Eu preciso colocar aqui também um upgrade nesta maquininha para poder ela ficar rápida. Agora tá produzindo bastante e aqui vai encher um pouco mais rápido, né, de oxigênio. Resumindo, agora a gente já fez quase tudo que tinha para ser sido feito, né? Falta apenas a gente pegar o substrato e colocar aqui, ó. Que aí ele vai formar pra gente a pastilha de PEAD, que a gente usa para fazer o que a gente quer, né? Que é a folha de PEAD. Bom, resumindo, a gente tem que tirar este item daqui de alguma forma. Porém, todos os lados dela está ocupado. Então eu devia ter feito um pouco mais pra frente essa máquina inteira. Ela conseguir ter um espaço por cima, né, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar pra frente essa máquina. Beleza, dei uma leve configurada aqui, ficou uma bagunça, mas agora tá tudo certinho. Aqui tá formando nossa biocombustível. Tá levando para trás, que tá fazendo nosso substrato à base de hidrogênio e água. O hidrogênio tá vindo do separador eletrolítico, que tá separando da água o hidrogênio e o oxigênio. Tá enviando para frente para misturar aqui e fazer o substrato. E também tá enviando oxigênio para a máquina aqui do lado para fazer a nossa pastilha de PEAD, que está recebendo etileno líquido de trás, né, que é dessa maquininha, que está transformando o etileno em gás, em líquido. E o etileno ele está recebendo dessa máquina aqui, que também está produzindo etileno junto com as nossas substratos, né. Ficou um pouco confuso, mas também não tá. Dito isso tudo, já organizei corretinho para a gente tirar o item daqui para trazer para cá, porque para fazer a nossa pastilha a gente precisa do substrato, e o substrato ele está sendo feito aqui, e eu quero fazer com que ele venha para cá sozinho, né? E para isso a gente vai precisar de tubos que trazem os itens, né? E vou estar puxando por cima os itens, né? Show! Agora eu preciso configurar aqui para receber o item, ó. Configuração de item, entrada pela esquerda, beleza. Tá na entrada, tá configurado, porém não está enviando. E eu não sei porquê. Deixa eu ver se fazendo um pipe eu consigo configurar. Eu vou estar colocando o item, né? Que também não se mistura com os outros cabos que a gente tem aqui, então tá tudo tranquilo. Show de bola. Já configurei. Agora é só apertar aqui com uma vezinha e ele vai puxar 4 itens a cada 20 ticks, tá dizendo ali. E ó, o substrato tá subindo, então tá funcionando, show de bola. Eu só queria fazer uma última coisa, gente. Fazer o tubo de itens ser um tubo que dá pra melhorar o avanço dele, né? Mas eu acho que aí ele ia misturar com o tubo dali, né? Tem grande chance dele misturar. Ele seria esse tubo aqui, ó. O tubo universal. Ele faz com os 3 tubos. A gente não tem um deles, que é o de gás. Na verdade, é de energia. E resumindo, ele dá pra gente dar upgrade aqui, ó. Vou estar fabricando um upgrade. E pronto, fiz a melhoria do tubo Ultimate aqui. E vamos testar agora pra ver se não vai dar errado. Tá, vou começar testando aqui do lado, olha. Vou colocar o primeiro tubo aqui do lado. Como tá pra receber itens do lado esquerdo, deixa eu só ver se tá qualquer alguma outra coisa aqui. A entrada pelo lado esquerdo. Ó, energia não faz diferença nenhuma. Fluido, eu vou tirar a entrada do lado esquerdo pra não ter confusão. E os gases também eu vou tirar do lado esquerdo. A única coisa que tem que entrar do lado esquerdo é o item. Agora eu vou configurar aqui para ele não puxar nada de cima nem de baixo. Agora é só ligar ele lá em cima. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, vou configurar para nada sair por cima além do item. Tá, funcionou. Eu só, sem querer, desconectei a entrada do gás por trás, né? Agora foi, tá entrando hidrogênio aqui, tá fazendo substrato. Agora a gente tem que coletar o substrato por cima e eu vou estar configurando aqui, só apertando Shift direito. E a lógica é estar subindo os itens e entrando aqui, olha. Show, tá funcionando. Agora é só botar o upgrade, vai subir tudo de uma vez só, sem demorar 1 milhão de anos, igual estava antes. Perfeito, tá até mais rápido, só que aqui não tá produzindo com tanta rapidez, né? Vou aumentar mais um de velocidade aqui, para ir um pouco mais rápido. O substrato tá vindo pra cá, e era pra ele estar sugando o substrato, mas aqui já está cheio da pastilha. Show, agora a gente tem que tirar a pastilha daqui e colocar em algum baú. Porém, não é o último tier, né? A gente precisa usar a pastilha para fazer a folha que a gente precisava desde o início. A gente precisa agora de uma câmara de enriquecimento, uma fábrica de enriquecimento, para poder transformar 3 pastilhas em uma folha. Então a gente vai deixar ela aqui na frente. Show, aqui na frente que ela vai ficar. Já tá com energia. E agora tudo que entrar aqui de 3 pastilhas vai formar folha pra gente. Eu só preciso trazer daqui o item, né? Vou botar pela frente a saída. E agora conectar aqui o transportador para entrar aqui dentro, olha. Vou ligar o ordenar automaticamente, que é para dividir todos os itens assim que a gente acionar esta configuração para a entrada aqui do lado direito e os itens vierem para cá. Ejetar agora está ligado e todos os itens que pararem aqui vão sair pela frente, vão vir aqui e vão estar sendo feitos, né? Assim que eu vou colocar os últimos 2 upgrades que a gente tem, para a velocidade ser um pouco melhor. E show de bola, a gente já tem aqui 17 folhas de PAD. E com isso concluímos aqui a nossa missão, né? Deixa eu estar colocando o restante aqui para fazer mais. E show de bola.
Agora temos aqui as nossas folhas. A gente vai precisar usar ela para fazer o ativador neutrônico solar. Faltou só a barra de bronze e prontinho. Vou fazer aqui 2. Dá pra fazer mais? Eu vou fazer 3. Vai faltar só o bloquinho do meio. Eu acho que eu vou fazer 4. Tá bom, fizemos 4. Agora a gente precisa fazer um reator de fissão. Ele é um pouco complicado. Vou deixar print na tela pra vocês. Eu fiz no criativo e explodi meu mapa. Então a gente tem que fazer bem longe da nossa base. O que eu pensei? Em fazer pra lá, porque se explodir não tem tanto problema, e depois a gente usa o nosso waypoint pra poder teleportar e não vai ficar nem tão difícil de chegar lá. Mas também poderia ser por aqui perto da vila, mas o meu medo é eu acabar detonando tudo e aí vai explodir radioatividade, porque nessa maquininha que a gente vai fazer, ela tem radioatividade, então se explodir vai ficar tudo tóxico, vai matar tudo que tem em volta e vai demorar pra sumir um pouco a radioatividade do ar. Então eu acho que seria mais inteligente a gente fazer isso um pouco longe. Vou estar preparando os blocos e depois a gente vai estar indo pra lá. Tá, vou precisar de chumbo ou então de líade. A gente tem líade? A gente tem. Chumbo eu não sei se a gente tem, deixa eu ver. Tá, temos chumbos também pra caramba. Eu acho que eu vou fazer de chumbo. Vou estar colocando na fornalha pra ir um pouco mais rápido. Na verdade não é pra ir rápido, é pra poder duplicar um pouquinho, né? Pronto, deu 9 blocos e 4 ingots. Pepitas a gente ignora completamente, né? Eu vou deixar aqui os blocos formando. Show de bola. Vou precisar desses blocos aqui de monte, né? Então vou fazer bastante. Show. Agora a gente precisa deles para fazer todas as coisas que a gente vai precisar. Já precisa de 4 dessas portas aqui. Vamos precisar de 10 desses aqui, que é a montagem do combustível de fissão. Para isso a gente vai precisar de tanque, então vou pegar aqui vários tanques e vamos estar tentando fazer aqui os 10 que a gente precisa. Vou estar precisando também da montagem de hastes, né? Que também é fácil de fazer. Vou precisar de 5 apenas. E show, temos as 5. Agora, se eu não me engano, a gente vai precisar de mais daqueles blocos que a gente estava fazendo. Esse aqui, ó. Precisa de mais. Vou fazer aqui quantos der. E uma coisa que seria bom pra caramba se a gente fizesse, seria um controlinho pro nosso PC e um controlinho pro nosso Transmutation Table. Aqui, ó. Transmutation Tablet. A gente pode fazer juntamente com mais uma Transmutation Table. Então eu vou estar fazendo aqui. Show de bola. Temos uma Transmutation Table. E temos a Transmutation Tablet. Agora a gente pode abrir a nossa Transmutation Table de qualquer lugar que a gente tiver, né? A gente tá aqui fora e abre ela aqui fora. E dá pra queimar itens e também pegar os itens que a gente precisa. Fora isso, eu preciso de um controlinho pro nosso PC, né? Vou precisar disso aqui. Eu tenho quase todos os materiais. Faltou só o raiz de rede. Eu não sei se tem que fazer cada um desses. Ó, esse é de construção. Liga-se a uma rede e a um bloco para construir. E esse aqui usa na raiz da rede para acesso remoto ao inventário. Provavelmente esse aqui deve ser um pouco mais fraco do que o outro, né? É a lógica da vida. Quando a gente tiver essas lanterninhas, que eu tenho certeza que a gente não tem como ter agora, aí a gente faz esse aqui. Por enquanto vamos ficar com esse aqui mesmo. Tem que ligar na raiz, né? A raiz é essa daqui. Clica com o botão direito, remoto, conectou-se à rede. Show de bola. Agora eu vou estar aqui fora, vou clicar com o botão direito e vou abrir aqui a nossa rede. Porém, o que eu entendi aqui? Que este aqui deve ter a fabricação também, que é a crafting table. Esse aqui não tem a crafting table, tá vendo? Só tem o estoque de itens. Isso é um pouco ruim, mas a gente coloca uma crafting table lá no chão. Dá pra ir, vamos lá. Vou estar usando aqui pra fazer a nossa mega tocha. Por quê? Porque essa mega tocha impede de nascer mobs perto. Se eu tirar do passivo, vocês vão ver que vai estar começando a nascer mob por aqui. Eu não quero que isso me atrapalhe, então eu vou deixar ela aqui. E ela não ilumina nada, ela só evita que nasçam os mobs. Caramba. Um zumbizinho com netherite e eu ainda tô dessa porqueira aqui. Tá, show de bola. Depois eu vou ter que trazer também um chunk loader pra cá, porque senão eu não vou carregar essa região. Acho que se eu fizer... Ainda tô com medo de, ainda assim, acabar encostando ali na nossa base. Eu espero que não afete, né, em nada. Vou estar começando aqui a nossa fabricação. O que a gente precisa fazer? Vou estar precisando quebrar aqui um 5x5 no chão pra gente estar colocando nossos blocos do reator, né? Gente, toda vez que eu começo a fazer essa máquina aqui, eu lembro da explosão que eu fiz. Show! Agora eu tenho que subir 4 blocos pra cima, em cada lado, e fechar aqui nas quinas, né? Interligar os lados. E depois fazer as paredes, né? E o teto. Eu queria fazer, pelo menos a parte da frente, de vidro, pra gente estar enxergando melhor. Mas como eu não fiz o vidro, eu vou estar fazendo dessa forma aqui, e depois eu vou lá, fabrico o vidro e volto aqui e troco. Vou deixar a parte da frente aberta. Acabei decidindo que eu vou sim fazer agora o vidro, porque eu preciso enxergar lá dentro e ver como tá funcionando tudo. Então vamos começar aqui. Eu preciso fazer essa máquina aqui, que é o Field Metallurgic. A gente já tem, né, como vocês já sabem. A gente precisa colocar o pó de carvão e o ferro de um lado e vai fazer aqui o ferro enriquecido. Não é muito difícil. Então
acho que já dá pra gente fazer aqui o nosso vidro, né? Quero colocar o vidro aqui na frente pra poder conseguir ver o progresso, como já expliquei pra vocês. Agora eu preciso voltar lá dentro. Antes eu vou pegar uns bloquinhos de terra. E dentro eu vou estar colocando os motores, né? Motor não, na verdade é a montagem, né? Eu preciso colocar a montagem em X, em 2 de altura. E em cima eu preciso colocar as hastes de controle. Agora é só estar fechando aqui o teto e a gente vai ter um vaporzinho subindo da nossa máquina, o que significa que ela acabou de ser criada, né? E quando eu clicar aqui no meio de qualquer bloco, qualquer lado, ela vai estar mostrando pra gente a interface da nossa máquina, né? O dano da máquina é onde ela tá tomando dano, obviamente, e quando chegar no 100% e subir, ela explode. Foi o que aconteceu no meu mapa. A temperatura ela não pode subir muito, senão dá ruim. E ela precisa de água e combustível para estar funcionando, né? Então a gente precisa fazer, além dela, também um outro geradorzinho de combustível. Agora eu vou estar colocando as portas do reator. Eu quero colocar duas para trás, que vai ser onde a gente vai gerar aí o combustível e a água para ela, e duas pro lado esquerdo e duas pro lado direito, que vai ser onde a gente vai estar tirando de dentro dela as duas substâncias aqui que vão estar gerando nela, né? Eu preciso configurar essas substâncias, inclusive, e colocar aqui para sair o resíduo e aqui para sair a refrigeração. O que acontece? Nessa maquininha ela funciona à base de água e combustível, como eu já falei. A água, quando ela vai torrando com combustível, ela vai se transformando em vapor. Então a gente tem que tirar o vapor daqui de dentro e a gente tira por este lugarzinho aqui, né? Que no caso é a refrigeração dela. E atrás, como eu já expliquei, a gente coloca para entrar tanto a água quanto o combustível. Lembrando que essa máquina aqui é a menor que dá para ser feita, tá? Dá para fazer uma bem maior que ela. Atrás eu vou estar colocando aqui a parte da água, né? Que como eu já falei para vocês, a pia ela tem água infinita. Então, se eu colocar para tirar a água dela, vai tirar tudo e vai tirando infinitamente a água dela, sem ter nenhuma interrupção aí, né? E o máximo que ela vai tirar é o máximo que o cabo suporta. Então, eu vou pegar um cano aqui, e esse cano aqui ele vai estar tirando da água daqui de dentro, e ele só suporta aí 128.000 MB por ticks. Então, a gente vai estar tirando aí uma quantidade consideravelmente boa e infinito, né? Isso que é o bom. Já vai estar enchendo aqui nosso tanque de refrigeração. Como vocês podem ver, já está aí quase no máximo, já está na metade. E agora só falta a gente começar a produzir o nosso combustível. Para isso eu vou precisar fazer uns itens, então eu vou em casa, vou fazer esses itens e eu volto aqui com vocês. Gente, uma pausa aqui, acabei de me ligar que eu tenho o tempo do guarda salvo. Então se eu for lá e conseguir tirar de lá alguns materiaizinhos para a gente fazer o nosso controle remoto que tem fabricação, vai ser show de bola e vamos ver no que dá. E show de bola, agora a gente conecta aqui, o dispositivo conectou-se à rede e a gente consegue agora também craftar aqui, o que fica 1000 vezes melhor, a gente consegue fazer à distância tudo isso. Agora sim, eu vou fabricar aqui as máquinas que eu falei que ia fabricar e volto com vocês daqui a alguns minutinhos. Tá bom, gente, fiz bastante coisa aqui, vou estar atualizando vocês. Primeiro eu fiz aqui esse gerador de energia eólica aqui em cima, numa nuvem que tinha, se vocês forem olhar no mapa, ali no mapa, a nossa geração é lá embaixo onde está escrito M, nossa geração não, né, nosso reator é lá no M, e aqui em cima eu fiz esse gerador de energia eólica, por quê? Porque ele está aqui no Y157, né, e quanto mais alto a gente coloca o gerador eólico, mais energia ele pega. Então eu fiz esse gerador porque aquela máquina precisa de muita energia. Daí acabou que eu fiz esse bloco para poder coletar energia daqui e coloquei o Flux Plug aqui, criei uma nova energia, né, uma nova rede de energia. Reator de fissão, o nome, né, justamente para a gente transportar energia daqui para lá para baixo. E agora eu vou mostrar para vocês como que tá lá embaixo o nosso reator. Bom, vamos lá. Nosso reator eu só fiz mesmo a parte de trás e só ela já demorou 1 hora aí. E se ficou essa bagunça aqui, meu Deus do céu, muito bagunçado, porque para gerar o combustível é muito trampo mesmo. E tá gerando combustível nesta coisinha aqui, ó, combustível nuclear, e tá bem baixinho, e a energia, olha, como vocês podem ver, tá indo embora muito rápido. Então, além daquela energia lá, eu também fiz isso aqui, porque eu queria que funcionasse o mais rápido possível. E aqui embaixo eu fiz aí, mesmo esquema, né, o gerador de energia à base do calor. E quando eu fiz esses dois e vi que não tava dando conta, eu fui lá e fiz aquele em cima das nuvens. Eu espero que dê conta. Esse aqui tá mais ou menos, mas ainda assim não é pra tanto, né, porque tá gerando energia daqui e lá de baixo. Por isso que tá assim um pouco alto. Mas tá parado porque tá gerando muita energia e não tá dando conta. Esse aqui é a base de gás, gente. Essa maquininha aqui, ela coleta hidrogênio da máquina
aqui, que usa água para separar o oxigênio do hidrogênio, e tá botando hidrogênio dessa máquina e dessa máquina aqui que faz a mesma coisa, né? Tá coletando os hidrogênios delas duas e tá formando aqui energia. Porém, tá formando muito pouquinho, porque não tá dando conta, como eu já falei. Fora isso, se eu colocar o speed upgrade aqui nas máquinas, aí mesmo que não dá conta. Essa aqui, ela tá com 3, que foi o máximo que eu consegui, mas ela enche muito rápido, então não faz muita diferença. Tá um pouco mais lento, obviamente, mas o combustível ainda tá gerando aqui de pouquinho em pouquinho, né? Tá de 1 MB por tique, o que é triste, e a energia não tá dando conta aqui também. Olha que eu nem coloquei... Ah, não, eu coloquei também. Nossa, tem 8 speed upgrade aqui. Enfim, daqui eu tenho que transportar pra frente, né? Eu ainda não fiz. Eu vou fazer aqui em vídeo com vocês, porque eu fiz uma loucura só aqui. Então, eu queria meio que mostrar em vídeo, ó. A saída vai ser na frente. Show, tá saindo aqui. E tá entrando direto na máquina? Sim, tá entrando direto na máquina. Aqui, ó. Nosso tanque de combustível tá enchendo de combustível nuclear. Agora, a partir do momento que a gente ativar a máquina, já era, entendeu? Tem chance de risco de explodir. Então, vamos torcer para não acontecer nada do tipo. E eu coloquei também, lá em cima eu já devo ter mostrado para vocês sem querer, mas eu não comentei sobre. Mas eu coloquei chunk loader aqui embaixo e lá em cima, para poder gerar tanto a farm de energia, quanto aqui o nosso gerador enquanto a gente estiver off, né? Vou até colocar mais perto. Agora, ele está funcionando aqui, a nossa máquina, a gente só precisa ativar ela e ela vai começar a funcionar de fato e gerar pra gente aqui o que a gente precisa, que é o nosso resíduo, né? Sabe o que é engraçado? Vou fazer um comentário aqui. Sabe o que é engraçado? Eu começo a fazer as farms e demora horas. Então, o início, o objetivo é tal. Aí, quando eu chego no final da farm, eu já esqueci o objetivo, porque fizeram, tipo, 3 horas que eu tava trabalhando na farm. E eu falei de tantos materiais, que eu esqueci qual é o meu objetivo principal. Comenta aí se isso acontece com vocês também, gente, porque é meio chato de acontecer. Mas enfim, vou ativar a máquina. A gente quase não tem combustível pra poder utilizar, mas acho que já dá pra ficar gerando um pouquinho de resíduo, né? Tá gerando aqui de pouquinho. Eu tô com medo dela, pum, explodir, gente. Não vou mentir. Espero que não aconteça. Mas, então, vamos estar dando seguimento aqui. Eu preciso estar tirando os resíduos aqui, ó, como eu já falei. Vapor, esse bicho tá me atrapalhando. O vapor, meu Deus do céu, some daqui! O vapor, ele é um gás, né? Então eu vou estar usando o tubo pressurizado Ultimate e vai estar puxando aqui o gás e também vai estar puxando o resíduo, porque ele também é um tipo de gás, né? Vou estar transportando para o lado aqui e vou estar fazendo aqui um lugar de armazenamento, né? Para fazer o lugar de armazenamento, eu preciso do meu PCzinho e a gente vai precisar fazer um tanque. Eu vou estar fazendo um tanque básico e vou estar upgradeando ele até o nível avançado, porque eu acho que compensa deixar o nível máximo aqui para não lotar a máquina de vapor, porque vapor é o que mais faz nessa máquina, né? Ó, já tá com 13 milhões de vapor. Enquanto é isso, na sala da justiça, o próprio resíduo ainda não tem quase nada, né? Porque se vocês forem olhar aqui, ó, só tá com 900 e pouco. Ó, o dano tá de boa, a temperatura também tá tranquila, graças a Deus. E acredito eu que eu tenho que desligar antes de fechar o mundo, né? Porque senão explode. Não sei, mas eu fiz isso no criativo e aí explodiu. Por isso que eu tô falando. Ó, tá enchendo aqui o resíduo já. Nosso tanque. E lotou o tanque. Como assim? Não entendi. Calma aí. Tá, lotei aqui dos tanques. Vou estar transportando pra dentro de todos. E ao todo aqui tem uns 7 tanques. E aí já temos um cheio. O segundo tá quase. O terceiro já encheu. O quarto já encheu. O quinto já encheu. E os outros 2 últimos estão mais ou menos cheios, né? Enfim, agora falta fazer aqui nosso tanque para o nosso resíduo nuclear. Porém, como eu falei, ele é um resíduo tóxico. Então, ele precisa de um tanque diferenciado, né? Aqui, eu preciso fazer o barril de resíduos radioativos, gente. O que não é nem um pouco difícil de fazer. Então, vamos fazer ele aqui rapidinho. Eu vou estar fazendo só 3, porque eu não sei se vai encher. Provavelmente não, porque a gente deve usar ele mais do que ele fabrica, né? Vou estar botando aqui nos 3 também pra encher, né? Tá, lotou o primeiro aqui. Lotou não, né? Fabricou um pouquinho pro primeiro. E agora tá enchendo só o último. Deve encher aqui o último, depois o do meio e depois esse aqui, né? Provavelmente. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto tá enchendo ali, eu vou explicar pra vocês como funciona essa maquininha rapidinho, porque esse vídeo já tá muito longo. E, inclusive, por isso que eu não gravei fazendo. Mas, resumidamente, tá puxando água pra dentro da nossa máquina, igual eu já fiz aqui, através da torneira. E a torneira também tá puxando água aqui pra 2 outras coisas, né? A primeira coisa é a nossa câmara de reação, que precisa de oxigênio e água. Mais carvão também, para fazer o pó de enxofre, que a gente utiliza o pó de enxofre para colocar nosso oxidador químico, que está entrando neste oxidador químico, que está transformando em dióxido de enxofre, juntando nessa máquina com o oxigênio no infuser químico, e está transformando aqui em trióxido. E o trióxido está indo para essa máquina aqui,
que é o infuser químico, e está transformando o trióxido mais o vapor da água em ácido sulfúrico. O vapor da água a gente faz com aquele lance lá rotativo, né, que eu expliquei para vocês. É condensentrador. Na verdade, ela faz o vapor virar líquido, mas a gente também pode transformar ela em alternar a operação, né? E aí a água, a gente faz o vapor da água tornando ela ao contrário, né? Juntando tudo isso, faz o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele vem aqui para essa maquininha, que é a câmara de dissolução química, e a gente junta com um bloco de fluorita, né? Que a gente tem a rodo, esse bloquinho aqui, ó, que faz com essas pétalazinhas que a gente minera, né? A gente tinha um pouquinho, aí eu usei para botar o bloco, que vale muito mais. Inclusive, eu botei o bloco de carvão também por isso. E juntando aqui com o bloco de fluorita, a gente consegue aqui o ácido Meu Deus! O ácido hidrofluôrico, né? Que junta com o óxido de urânio, gente. O óxido de urânio é muita coisa, meu Deus do céu. O óxido de urânio faz nesse oxidador químico também, igual a gente fez ali o pó de enxofre, né? Oxidar. A gente oxida aqui o urânio, gente. Para fazer isso ali, o que eu fiz? Eu vou explicar. Eu vim aqui em casa e fiz esse enriquecedor aqui, que é onde eu coloco o urânio, e o urânio vira a bola amarela de urânio. E é ela que a gente usa para colocar naquela maquininha. Eu vou duplicar aqui só para mostrar para vocês, né? Nessa maquininha aqui, a gente coloca a bola amarela de urânio para oxidar. E quando ela oxida, ela traz aqui pra gente. Foi muito rápido, não consegui ler, mas eu acredito que seja o urânio oxidado, né? É urânio oxidado, tá certo. É óxido de urânio. Ele traz para cá o nosso infusor químico e junto com o óxido de urânio mais o ácido hidrofluôrico, né, que está juntando da máquina da esquerda, tá fazendo pra gente o hexafluoreto, né, de urânio. E ele tá indo para frente nessa maquininha aqui onde faz pra gente o nosso combustível nuclear, né? E resumidamente a gente só precisa do hexafluoreto. Então a gente está só levando para ela o hexa e tá formando aqui pra gente de pouquinho em pouquinho, a base da energia, né? O nosso combustível, bem pouquinho mesmo, porque como vocês podem ver, tá crescendo bem devagar por conta da energia que a gente quase não tem, né? Por isso eu fiz essa geração e eu ainda vou precisar mexer nisso aqui depois, porque tá muito, muito fraco. Mas é isso. Resumindo, esta foi a forma que a gente fez aí o nosso combustível nuclear. Existem vários tutoriais no YouTube aí, mas se vocês quiserem eu explico com mais calma em outro vídeo. Porém, esse aqui já tá muito longo, então eu tô fazendo as coisas expressas e por isso eu não tô gravando muitas coisas. Mas isso aí foi o que a gente fez, esse foi o caminho. E agora a gente tá gerando aqui resíduos nucleares, né? Que a gente precisa para fazer plutônio. Esse plutônio aqui a gente usa para fazer a pastilha de plutônio, que a gente vai utilizar para fazer alguns materiais do mod, né? Mas o que eu tinha em mente para fazer era a nossa KIO. Boa, lembrei o que era, gente. Era isso, a matriz de disco KIO. Que a gente vai utilizar para fazer uma farm aí, mas agora não vem ao caso, né? Para a gente fazer essa pastilha, a gente vai precisar de plutônio, polônio na verdade, e líquido, que no caso seria água, né? E para fazer o polônio, a gente precisa do resíduo nuclear, com essa maquininha aqui chamado ativador neutrônico solar, que é a máquina que a gente fez lá no comecinho, né? Com muito custo, mas fez. Então eu vou estar colocando elas aqui e a gente precisa ligar aqui, ó, o resíduo nuclear nela e ela vai fazer a partir do sol. Vou estar tirando esses barris daqui e vou estar colocando do lado. Tem gás armazenado, então rala. Show de bola. Outra coisa que eu gostaria de lembrar vocês. Se a gente quebrar isso aqui e tiver resíduo dentro, isso aqui vai ficar tudo contaminado de gás. Então por isso que eu tô arrastando no shift, tá bom? Eu vou arrastar isso aqui também, porque eu quero que o foco do resíduo seja todo nas máquinas. Então eu vou estar ligando aqui. Show, tá levando para as máquinas. E vai aos pouquinhos formando pra gente o polônio, né? Eu vou estar ligando em todas as máquinas. Ela faz aí esse negocinho verde no meio, muito bonitinho, que é o polônio. Provavelmente depois que encher aqui, deve vir pra cá. Então eu vou deixar as duas máquinas de qualquer forma. E essas aqui depois a gente desfaz. E aí, conforme vai fazendo o polônio, a gente vai utilizar ele pra fazer aqui na câmara de reação de pressurização. Junto com a água, né? O nosso bloquinho de urânio. Inclusive, eu acho que eu já consigo fazer a câmara. Deixa eu fazer aqui. Tá, a câmara de reação pressurizada feita, né? Vou deixar aqui do lado. E ela precisa de água, então a gente precisa de outra torneirinha daquela lá. E também a base de energia. Porque energia aqui, infelizmente, precisa pra tudo neste mod, né? Então, eu vou estar colocando água aqui por trás. Vou ligar com o cano e vou configurar pra enviar a água pra ela, né? Já tá enviando a água, falta a energia e falta ali, né, o nosso polônio. O polônio a gente vai trazer a base do tubo pressurizado também. Show, tá entrando o polônio aqui. E aí, aos pouquinhos, vai formando pra gente o que a gente precisa, né? Porém, falta energia pra ela e também falta o pó de fluorita, gente. A gente tem o bloco, mas não tem pó. Então, eu vou precisar estar indo em casa fazer. E também vou aproveitar e vou lá em cima trazer aquela energia lá de cima. Beleza, em casa já, pra fazer o pó da fluorita.
fluorita. Precisa do esmagador. Vai esmagar ela, vai fazer pra gente o pó. Show, pó de fluorito. Voltamos aqui. Agora eu vou colocar ali. Eu quero colocar também em cima dela um funil e ver se envia pra gente o pó por nossa conta, né? Show, tá enviando pó. Quero fazer isso também nas outras máquinas, porque eu quero que deixe farmando aqui enquanto eu estiver em off. E se eu não deixar o material que precisa aqui, eu não vou estar farmando nada, né? Beleza, eu peguei aqui o cubo de energia e tá no máximo que eu consegui coletar enquanto a gente esteve nas nuvens, que é 97,78 de energia, né? E agora já vai estar enviando a energia pra cá assim que a gente configurar a energia pra baixo. Show. E aí embaixo a gente configura a energia pra cima, né? Que é a saída. Tá, baseado nisso tudo, a gente vai fazer a pastilha de polônio. Quando tiver com 1000 de polônio, né? Ainda tá com 478. Tá bem devagar, inclusive. Deixa eu ver se tá aqui. Tá ativo? Tá ativo. Tá produzindo aqui. O tanque de resíduo tá bem lerdo mesmo. Mas pelo menos tá produzindo. E é isso. Deixando em off aqui, ele vai gerando pra gente o nosso plutônio, né, gente? Que é o que a gente precisa pra fazer a nossa aqui IO. Então, eu vou deixar ele funcionando. Agora ela vai parar de funcionar porque vai juntar o resíduo, inclusive, porque tá ficando de noite e ela só funciona de dia. Deixa eu ver se eu tenho alguma cama pra eu dormir aqui mesmo. Bom dia. Foi. Agora ela vai voltar a funcionar e já até sumiu o resíduo que tava aqui. Vai transportar pra cá. Já temos 500 aqui e tá bem devagar mesmo. Inclusive, eu queria fazer uma coisa com vocês que eu acho super viável, né? Se chama reloginho, gente. É do Project E. Se vocês conhecem o Project E, vocês já sabem do que se trata, né? E eu preciso de vários blocos aqui de Dark Matter e de Red Matter. Então, eu vou estar fazendo aqui. Só pra fazer o pedestal, né? Ainda falta o reloginho, que é este negocinho que está aqui. Pronto. Ele precisa de Obsidian e Dark Matter. São apenas 4, então é bem mais baratinho, né? E aí, basicamente, ele acelera o tempo, né? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá aqui nossa produção de latex, né? Nossa, já encheu. Deixa eu tirar daqui e deixar produzindo mais, porque provavelmente a gente vai precisar de bastante plástico. E vou estar indo com vocês lá na nossa maquininha, no nosso reator. Beleza? Cheguei aqui. Vou estar colocando o reloginho aqui do lado. Quero ver se funciona de verdade. Eu só tô com medo de explodir a máquina, gente. Não vou mentir. Tô apavorada. Vou estar colocando aqui e quando a gente coloca em cima e aperta direito, ele meio que acelera. Olha, a água indo embora. Desliga, pelo amor de Deus, que eu não quero que exploda. Tá, a água foi embora, mas gerou bastante aqui do nosso resíduo, acredito eu. Juntamente com a água indo embora, tem que gerar o resíduo, né? Aqui fez o resíduo virar o polônio. E o polônio veio pra cá, né? Tá vendo? Tá com 700. Eu vou ligar de novo e vou sair correndo pra mostrar pra vocês subindo. Ó, polônio subindo. Sobe 1000 vezes mais rápido. Porém, quando aqui acabar a água, olha. Ai, meu Deus. Ai! Não acredito nisso, meu Deus do céu. Ah, não, cara. Não acredito que eu dei esse mole, cara. Eu tava falando direto da explosão dessa bosta dessa máquina e dei mole dela explodir. Caraca, cara. Minha lava ralando tudo. Meu Deus do céu. Nossa, detalhe. Explodiu. Meu Deus, explodiu até negócio radioativo por todo lado. E minha cama foi de ralo também. Deus, que bosta que eu fiz, meu irmão. Caraca, olha só. Tudo isso aqui tá verde, tá vendo? Radioativo. Não sei porque que não tá me atingindo, inclusive. Ah, ele vai tirando a fome primeiro, depois ele faz o dano. Ó, até... Poxa, será que chegou na nossa casa? Eu tô tomando dano, meu Deus, tá na minha casa, não acredito. Nossa, tá na nossa casa, gente. Caraca, o céu inteiro está verde, está tudo nublado. Deixa eu botar no Pacífico, senão eu vou morrer de fome, não vai nem ser de dano. Caraca, cara, que bosta que eu fiz, meu irmão. Por que que eu fui fazer esse relógio? Por que que eu fui fazer esse relógio? Ah, não, gente, juro pra você, tô chateada pra caramba. Tô muito chateada mesmo. Vou ter que apagar todo esse fogo aqui agora. E vou ter que reconstruir tudo isso aqui. E olha só aquele negócio ali deu muito trabalho pra ser feito. Então, pensa só na chateação da pessoa. A única forma de tirar esse resíduo verde é deixando com algum comando que a gente dá. Ou então, deixando ele sumir de pouquinho em pouquinho. Ó, isso aqui é uma reflexão para aqueles que são muito ansiosos, entendeu? Tá vendo? Às vezes a ansiedade pode explodir suas máquinas. Eu vou ter que reconstruir essa máquina toda. E eu vou fazer isso em off, porque haja paciência, né? Não tem como. E eu vou ter que apagar esse fogo também, gente. Então, eu vou ter que ir para outro lugar, porque esse aqui tá me dando muito dano. Deixa eu ir lá pra caverna. Mentira! Até a caverna tá assim? Não acredito. Não, mentira. É mentira. Fala que é mentira. Madeira de pinheiro, então. Nossa!
Acabei de descobrir que é o mundo inteiro que fica assim. O mundo inteiro, todo o nosso mundo fica radioativo. Vou ter que finalizar o vídeo tomando dano, então paciência. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estou bem chateada, entendeu? Vou estar finalizando isso aqui até um pouco mais desanimada que o de costume, né? Mas, cara, dei muito mole. Eu ainda falei, vou fazer correndo tudo, vou desligar correndo pra não explodir e aí, pum, explode. Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal aí, porque eu acho que essa explosão aí tem que valer pelo menos o seu like, né? E suas gargalhadas, porque... Meu Deus do céu, pra mim só valeu lágrimas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e... Mua!